Oi, eu sou o Paulo Werneck e esse é o 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de sair no Brasil. A gente fala de muita literatura, claro, mas também fala de história, jornalismo, quadrinhos, poesia, economia, humor. São mais de 20 áreas e a gente traz aqui para você um pouquinho das novidades que estão chegando agora nas livrarias. Hoje, a gente vai abrir o 3º episódio do 451 MHz conversando com o escritor Daniel Galera sobre inteligência artificial e literatura a partir do romance Máquinas Como Eu, do Ian McEwan. Esse livro, que foi traduzido pela inteligência nada artificial do Jório Dauster, imagina como seria o nosso mundo, ou então alguma coisa muito parecida com ele, se a gente tivesse que conviver com androides inteligentes. Eu penso mais assim, se eu fosse escrever um livro que tem uma máquina inteligente, né? O McEwan, como racionalista que ele adere à visão hegemônica de que a própria consciência ela é uma questão de processamento de dados. Em seguida, 2 curadoras mulheres de uma exposição que reúne 5 séculos de arte feita por mulheres, no museu projetado por uma mulher, conversam conosco sobre os apagamentos e o machismo na históra da arte. Se diz, a obra tardia da Tarsila não é tão interessante, e quando se fala de Portinari ou de Cavalcanti, eles dizem a fase madura dos artistas. A Lilia Schwartz e a Mariana Leme vieram aqui no estúdio nos contar sobre as histórias das mulheres que a gente pode ver no MASP e em livros caprichados que elas organizaram. Isso não significa que nós estamos tentando trazer conclusões do presente para o passado, mas toda a história é construída a partir de questões do presente. E no 3º bloco, eu converso com 2 especialistas que dedicaram décadas de estudos acadêmicos e também de experiência prática na gestão da segurança pública. Nossos problemas na área específica da segurança pública têm uma origem, sobretudo, na combinação perversa entre o modelo policial e a lei de drogas. Então, o que a gente faz, trocando em miúdos, é prender o adolescente, o jovem favelado, que é empregado de mercados transnacionais, como mercados de cocaína. O Luiz Eduardo Soares e o Gabriel Feltran, que são autores de livros que discutem tanto a polícia como as facções criminosas, explicam pra gente por que é preciso desmilitarizar a polícia e legalizar as drogas no Brasil. Ou pelo menos abrir esse debate, né? E é isso que a gente faz aqui no 451 MHz, porque uma parte da solução dos problemas do país talvez esteja também nos livros. E a gente abre o 3º episódio com uma conversa com o Daniel Galera, que além de ser um romancista muito conhecido, é também um fanático por games e tecnologia. E foi por esse motivo que a gente convidou o Galera para resenhar o último livro do Ian McEwan, Máquinas Como Eu, que acaba de ser publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. Esse romance especula sobre quais seriam os efeitos da inteligência artificial no nosso dia a dia. Aliás, eu queria agradecer à editora Companhia das Letras por ter possibilitado a vinda do Galera a São Paulo para gravar o nosso podcast. Olá, saudações aos ouvintes. Esse livro, Máquinas Como Eu, é um livro no qual o McEwan prossegue nessa linha de pegar problemas contemporâneos, muitas vezes ligados à tecnologia ou à medicina, à saúde, e imaginar uma história que tem como premissas questões da tecnologia, questões da ciência, questões da medicina. O romance do McEwan, quando ele foi anunciado, mesmo antes de ser publicado, né, eu me lembro que uma das chamadas era dessa incursão do McEwan pela primeira vez numa ficção científica ou ficção especulativa, né? Ele é um autor que escreveu livros bem diversificados, né? Ele tem romances históricos, romances mais contemporâneos, mas nunca foi um autor que tenha praticado algo que pudesse se encaixar como ficção científica propriamente dita, né? Inclusive, ele conseguiu se meter numa polêmica com a comunidade de fãs e de escritores de ficção científica logo de cara, né? Porque um dos primeiros artigos sobre o livro, se não me engano, no Guardian, ele fez um comentário com um leve toque de desprezo, assim, em relação à ficção científica tradicional, né? Porque eu acho que perguntavam pra ele se o livro dele era uma ficção científica e ele dizia que não, né? Ele não tinha interesse em histórias com alienígenas de 3 cabeças e coisas assim. Usou uma comparação um pouco leviana, digamos assim, né? Houve uma reação imediata dos escritores de ficção científica tentando botar ele no lugar dele, dizendo, esses temas aí que tu tá tentando retratar, a ficção científica já lida há muitas décadas e as histórias de alienígenas de 3 cabeças e naves espaciais, na verdade, elas contêm questionamentos filosóficos sobre a tecnologia bastante profundos e, enfim, ele não acabou não se manifestando mais muito sobre o assunto, né?
Eu tinha lido esse artigo antes e li as respostas aos artigos porque eu fiquei interessado nessa briguinha aí. Mas essa briguinha é interessante, porque ela tem 3 informações nela. Um é que o público de ficção científica é muito volumoso e defende a sua causa com veemência, né? O segundo é um certo desprezo que a alta literatura, entre aspas, tem mesmo por esse tipo de ficção, que é muito associada a um entretenimento, ou então a um nicho de adultos que não cresceram, né? Tinha um certo preconceito histórico sobre isso. E terceiro, eu acho que é o interesse de um grande autor como ele por esse campo da ficção, que mostra um grande prestígio desse tipo de literatura, né? A gente está numa época em que a ficção científica parece estar ganhando o jogo, de certa maneira, né? Você concorda com isso, não? Eu concordo. Tem alguns autores de literatura dita, né, literária, elevada, como o último prêmio Nobel, né, o Kazuo Ishiguro, por exemplo. Ele é um escritor que pisa fundo mesmo na fantasia. O romance anterior dele é uma história que envolve clones, era bem na época da clonagem, né? E tem outros autores que parece que têm feito um pouco uma confluência entre essa literatura séria, canônica, né, e os assuntos, os tropos da ficção científica e da fantasia. É interessante porque o livro do McKeown chega nesse contexto, né? Parece que para narrar as questões do mundo atual, a ficção científica, a fantasia e outros gêneros mais especulativos parece que estão mais poderosos do que nunca, né? A perspectiva especulativa traz, às vezes, mais insights, mais verdades e potência interpretativa sobre as coisas que a gente está vivendo do que os de realismo puro, digamos assim. McKeown usa alguns elementos do que se chama de história alternativa, né? Que significa o quê? Aquela what if? Tipo, é imaginar uma linha histórica em que alguns acontecimentos históricos importantes transcorreram de maneira diversa, né? Quais são esses que ele usa, por exemplo, no livro Máquinas Como Eu? O livro se passa nos anos 80, mas é uns anos 80 com muitas diferenças em relação aos anos 80 históricos, né? A diferença mais importante é que ele imagina que o Alan Turing, o matemático, né, personagem famoso, que faleceu em 1956, se não me engano, de memória, se matou, na verdade, né? Ele é o cara que desenvolveu o teste de Turing, né, que era o primeiro teste elaborado para decidir se uma máquina ela é inteligente ou não, né? Ele teve um papel decisivo em decifrar códigos dos alemães na Segunda Guerra, então, né, a vitória aliada deve muito a ele, né? E ele era homossexual, então, depois que isso aconteceu, o governo britânico, na época, o processou por homossexualidade, era proibido, era um crime, né? E ele foi condenado ou à prisão, ou ele podia optar por se submeter a um tratamento hormonal, castração química, que se dizia, né? E ele optou por esse tratamento, talvez até um pouco ingenuamente, uma coisa que não se sabia muito bem quais seriam as consequências, né? Especula-se que o suicídio dele pode estar associado a isso. De todo modo, o McKeown, ele imagina que o Turing opta por passar esse período na prisão, em vez de se submeter a esse tratamento. E durante esse tempo na prisão, ali sozinho, com muito tempo para ler, para pensar, ele acaba solucionando uma série de problemas matemáticos famosos e com isso ele antecipa a chegada do desenvolvimento da informática e da inteligência artificial. Então, nesses anos 80, o Turing, ele é uma figura mundialmente reconhecida como o principal cientista, principal pensador do mundo, uma figura reverenciada no mundo inteiro. E a tecnologia desses anos 80 que ele imagina é muito próxima do que a gente tem hoje, nos anos 2010, 2020. Inclusive um pouco além, né? Tanto que o romance trata da chegada desses primeiros androides ou robôs que são réplicas humanas indistinguíveis, né? Ou quase indistinguíveis. Então, enquanto muitas coisas dos anos 80 ainda estão presentes, tem esses elementos tecnológicos do mundo atual. Então, isso é o componente principal dessa história alternativa que ele imagina, né? E em cima disso tem uma série de outras questões. Ele imagina, por exemplo, que a Guerra das Malvinas, a Inglaterra perde esse conflito. Morrem milhares de ingleses nas batalhas marítimas no litoral da Argentina. E isso é um trauma social e político muito forte na Inglaterra. Isso faz com que, nas eleições dos anos 80, a Margaret Thatcher perca pro candidato mais à esquerda na época, né? Que é o Tony Benn. O Tony Benn, exatamente. O livro, ele na verdade não é um Blade Runner que está narrando um mundo de androides já consolidado, não. né? Ele está narrando a chegada desses androides, né? São 25 exemplares, é isso? Isso. É uma empresa que ele não elabora muito, mas até interessante essas empresas assim, meio invisíveis, né? Que estão trabalhando um pouco em segredo e tal. Como é muito a sensação que a gente tem hoje em dia com os projetos do Elon Musk, Tesla e o próprio Google e Facebook, né? O protagonista da história, que é o Charlie, é um jovem adulto, ele tem acho que 33 anos, e ele acaba comprando um dos androides porque ele recebeu uma herança, e ele tem uma paixão por eletrônica, e ele é um grande fã do Alan Turing desde criança e tal. E ao mesmo tempo, ele tem essa situação de que a vizinha no andar de cima do prédio onde ele mora, ele é apaixonado por ela. Então ele tem essa ideia de que como o robô, ao ser comprado, ele não vem com a personalidade pronta, né? Ele tem que ser configurado, entre outras coisas, com um extenso questionário em que se vai delineando como vai ser, né? As afinando tendências. O piano ali, entre aspas, né? Afinar o comportamento dele, as tendências dele. Então a ideia do Charlie é convidar a Miranda, que é essa vizinha dele, para dividir com ele
essas questões que têm que ser respondidas, né? E eles configurariam, então, o Adão, que é o nome do robô, em conjunto. E ao criar esse androide que é deles, né, seria quase como um filho, e então ele fantasia que isso vai unir eles a ponto do relacionamento deles se solidificar. O McKeown não questiona muito a inteligência dele. E é isso que eu acho que é uma das críticas que eu faço na resenha, talvez a mais significativa, é que em nenhum momento ele se aventura a pensar que esse robô talvez não seja de fato inteligente, de que as pessoas que estão lidando com ele estão se emburrecendo de uma certa maneira no processo, né? O McKeown, como racionalista que ele é, como uma pessoa que claramente vê na ciência o paradigma absoluto das coisas, ele adere à visão hegemônica de que a inteligência, as máquinas inteligentes e a própria consciência, ela é uma questão de processamento de dados, é uma questão de computadores suficientemente avançados. Mas será que não é por uma questão também de fugir a um certo moralismo que seria quase inevitável, porque condenar a tecnologia e tal poderia resultar numa coisa até meio clichê, né? Sim. Não, eu penso mais assim, se eu fosse escrever um livro que tem uma máquina inteligente, né? Eu fico pensando como um software extremamente avançado, rodando num computador, que é o cérebro ali do Android, colocado num corpo que é artificial. Ele não tem tecidos biológicos de nenhuma espécie, ele é plástico, ele é metais nobres, ele é uma máquina mesmo, embora não pareça, tudo ali é petróleo, metal, né? Se a gente joga essa criatura no mundo, eu duvido muito que ela fosse se comportar como uma pessoa. Ela vai se comportar de uma outra maneira. A gente humaniza demais o robô, nesse Humaniza sentido. o robô, exatamente. Essa é a forma, talvez, ideal de colocar o problema. Para terminar nossa conversa, eu queria te perguntar, galera, sobre o Black Mirror, porque também me parece que esse livro conversa um pouco com essa ficção televisiva do Black Mirror, que é uma série, enfim, que tá todo mundo vendo, que trabalha com as questões da tecnologia, né? Uhum. Nessa última temporada, a crítica vê essa série menos impiedosa com a tecnologia, porque todas as anteriores são muito assertivas quanto ao caráter distópico. São sempre realidades medonhas ali que estão sendo representadas, ou coisas muito tristes. Nessa última temporada, existe uma porta de abertura pro amor, pra amizade, dentro de um contexto tecnológico, assim. A tecnologia até vem resolver problemas afetivos, às vezes. Acho que é interessante que eles façam isso. Eu acho que o Black Mirror tem um limite até onde eles poderiam ficar explorando esses cenários tão horrendos e distópicos, né? Porque a série surgiu com esse argumento, né? De pegar tendências da tecnologia atual e levar ao seu limite do problemático, né? Até cenários de puro horror e de violência extrema e tal. Eu acho bem eficiente até um certo momento, mas eu acho que enjoaria se eles continuassem nessa toada, né? Porque tem muitas coisas interessantes para serem pensadas a partir dos potenciais benéficos da tecnologia, né? Eu me considero uma pessoa bastante crítica em relação ao uso de tecnologia e tal. Eu procuro ler bastante sobre os problemas que existem e tal. Mas eu tento tomar cuidado também para não ser um anti-tecnologia, porque não é o caso, né? Mas você acha eu acho que a gente tem que saber criar as tecnologias e saber usar elas, principalmente como consumidores. A gente, dependendo do que pensa sobre esses artefatos, a gente tem o poder de guiar um pouco como eles vão ser. Em alguns casos, né? Em muitos casos nós estamos sendo guiados também, mas às vezes a gente pode, né? Se em algum momento houver um consenso social de que um celular ou um outro equipamento está fazendo mais mal para elas do que bem, isso chegar a um tal ponto que as pessoas comecem a abrir mão dele, ou enfim, pode ser que eles mudem, né? Por isso que eu acho que ler sobre tecnologia é muito importante. A gente tem que ir além do Black Mirror, né? A gente tá ganhando algo e tá perdendo algo. E na Inglaterra do McKeown, o jogo de perdas e ganhos, ganharam a inteligência artificial e perderam as Malvinas. Perderam as Malvinas. Talvez tenha sido uma troca interessante. Valeu, galera. Tá, obrigado. Bom, antes de partir para o segundo bloco, eu queria abrir um parêntese para trazer um recado do nosso parceiro Amazon Kindle, que apoia o 451 MHz desde o primeiro episódio. As inscrições para o 4º Prêmio Kindle de Literatura abriram agora, no dia 15 de agosto. É uma super oportunidade para você, que além de leitor com os olhos e com os ouvidos, também arrisca umas mal traçadas linhas e tem um manuscrito preso aí na gaveta. Para se inscrever, você só precisa publicar um livro inédito no KDP, a ferramenta de autopublicação da Amazon. Em 2019, o prêmio é uma parceria da Amazon.com.br com Prime Video e a editora Nova Fronteira. E tem uma novidade. O vencedor, além de levar o prêmio de R$30 mil e o contrato de publicação de livro impresso pela Nova Fronteira, ainda concorre com outros premiados de diversos países a ter o seu livro adaptado para uma obra audiovisual no Prime Video. Se ele for escolhido, ele recebe ainda $10 mil de adiantamento. Só queria lembrar que as inscrições já estão abertas e duram até o dia 15 de outubro.
Agora a gente vai falar sobre arte e sobre como o museu em São Paulo está se transformando num grande contador de histórias. O MASP abre agora, no dia 23, 2 exposições que põem no foco a produção artística de mulheres e os processos de apagamento que elas sofreram e ainda sofrem na história da arte. A Lilia Schwartz e a Mariana Leme, que trabalharam ao lado da Julia Bryan Wilson na curadoria da exposição Histórias das Mulheres Artistas antes de 1900, conversam comigo sobre a pesquisa, as artistas incríveis que elas resgataram do esquecimento e a importância de contar essa história num museu que nem o MASP. Sejam bem-vindas aqui ao 451 MHz. Obrigada, Paulo. O Museu de Arte de São Paulo está abrindo essas 2 exposições. A Mariana é a responsável por Histórias das Mulheres, Artistas até 1900. O título é autoexplicativo. Você tirou um pouco do que a gente convencionou chamar de arte moderna do século XX para olhar para uma arte de séculos atrás, né? O que você encontrou nessa sua pesquisa? Em primeiro lugar, a curadoria é minha, mas também da Lilia e da Julia Bryan Wilson, que é a curadora adjunta lá no MASP. E a gente escolheu olhar para as artistas do passado porque, enfim, o século XX tem muito mais pesquisas e aí a gente decidiu olhar para essas outras histórias menos contadas ou mais apagadas e tivemos muitas descobertas muito felizes, porque a exposição tem um arco temporal muito grande. A peça mais antiga da exposição é do século I, é um têxtil pré-colombiano, que se sabe que foram feitos por mulheres porque as ferramentas têxteis são encontradas nas suas sepulturas. E a gente vê que as mulheres participaram de praticamente todas as correntes artísticas. Por exemplo, a Lavínia Fontana, que foi uma artista do Renascimento, ela é de Bolonha. Ela teve um grande ateliê com encomendas, trabalhou na corte espanhola. E o seu marido, ele era pintor também, ele abandona a sua profissão, ele não assina mais as telas, para ser assistente dela no ateliê e para ser responsável pela educação dos 11 filhos que eles tiveram. A Mary Beale, que é uma artista inglesa do século XVII também, ela foi muito bem sucedida, tinha um grande ateliê e o marido dela também foi assistente. E ela chegou a publicar um livro chamado Discourse on Friendship, Discurso sobre Amizade, que ela fala no século XVII sobre a igualdade dos gêneros. Então são muitas descobertas contraintuitivas, não é? Quer dizer que a gente não está aplicando apenas um olhar do século XXI sobre um passado, mas também descobrindo que nesse mesmo passado, alguns dos questionamentos que a gente está se fazendo hoje já estavam presentes. Exatamente. A gente tem a ideia de que as mulheres foram menos importantes, mas isso foi uma história construída ao longo do século XX. O primeiro historiador da arte, que se considera o Vasari, ele publica em 1550 o Livro das Vidas, e ele cita mulheres artistas. Inclusive, a gente tem a Sofonis Banguissola, que é uma artista de Cremona. Ela foi, na época, elogiada inclusive pelo Michelangelo, que não é pouca coisa. Então, essa ideia que a gente tem é muito uma história construída no século XX pelos historiadores da arte como Ernest Gombrich, que no seu manual, que tem um título pretensioso de A História da Arte, ele simplesmente ignora todas as artistas do passado. Lilia, como foi esse processo de pôr em questão algo que já parecia muito estável do ponto de vista da história? O desafio é esse, ou seja, como falar com esses tantos silêncios da historiografia. A Mariana deu exemplos de mulheres que de fato inverteram essas relações, mas o que nós encontramos, eu diria que talvez é a maioria, são mulheres que acabaram ficando num certo bastidor por conta de posições de gênero que nós conhecemos muito bem. Isso não significa que nós estamos tentando trazer conclusões do presente para o passado, mas toda a história é construída a partir de questões do presente. Então é claro que nós voltamos ao passado com outros olhares. Por exemplo, nesse caso das Histórias das Mulheres, nós não tínhamos problemas que os museus emprestassem essas obras, porque estavam no acervo. Isso fala muito da distribuição de gênero, né? Há casos de pintoras que contaram a vida dos seus maridos, não a sua própria. Uma das artistas, Valadão, né? Qual é o primeiro nome? Francisca Manuela. Nós não tínhamos dados de quem ela era. E descobrimos. Então, o que foi muito bonito no processo dessa exposição é que cada obra acabou merecendo uma pesquisa em particular. Eu vejo aqui que no catálogo vocês têm textos de grandes críticas brasileiras e estrangeiras que estão fazendo pequenos verbetes sobre essas figuras apagadas da história da arte. Você quer destacar algumas aí dessas mulheres notáveis que vocês estão redescobrindo? São várias, né? A Lilia já falou da Valadão, por exemplo. É uma grande cena de mercado, ela subverte o gênero da natureza morta e também da cena de cotidiano, né? A pintura de gênero. Então ela faz essa cena enorme, racializada, que
que também é raro de se encontrar no Brasil do 19 e é a única tela que sobrou. E nós contratamos 3 pesquisadoras e elas encontraram, por exemplo, que a Valadão foi filha do Barão de Petrópolis, que era médico da família imperial. Quando a gente se confronta com a própria materialidade da obra, a gente se pergunta, mas por que não figura em nenhum manual de história da arte? É muito bom. E também nos têxteis, né, são 34 têxteis que certamente foram feitos por mulheres. E a gente também encontra histórias incríveis, por exemplo, tem um tecido das mulheres berberes que moram até hoje, né, Lília? Isso é uma população do norte da África, né? No população, Egito, nômade. Exatamente. E os tecidos, a gente vai ter um exemplar, é um bordado super delicado e complexo. E no caso dos berberes, eles têm que construir acampamento com a mesma rapidez que eles destroem. Então, o tecido é arquitetura naquele lugar. Não é decorativo, né? Porque Exato. muitas vezes a gente até valoriza esse tipo de produção pela chave da arte decorativa, né? Ou de uma expressão folclórica. Exatamente. Que é a divisão entre arte e artesanato, né? Nós consideramos as pinturas arte e esse tipo de atividade artesanato. Há uma hierarquia aí, porque o suposto é que arte você tem autoria, tem data e tudo mais. Artesanato é do povo, é anônimo, é doméstico. Trazer juntas pinturas de arte e todos esses têxteis é, de alguma forma, provocar o público a repensar essas suas divisões clássicas, né? E se a gente inverter a pergunta, uma pintura do Renoir não é decorativa? Sem dúvida. Vamos falar de outra artista notável que também sofreu apagamento, que foi a Tarsila. A exposição acabou de terminar, foi um recorde de público na história do MASP. Vocês podem falar um pouco de como foi ver a Tarsila ganhar esse furacão aí? Apareceu uma nova Tarsila, não? Acho que sim, e principalmente porque essa exposição trouxe uma produção menos conhecida da Tarsila. Também é muito engraçado ver com os modernistas do século XX, por exemplo, Tarsila e Anitta, se diz que elas eram ótimas artistas nos anos 20 e 30, e depois elas começaram a se repetir, a obra tardia da Tarsila não é tão interessante. E quando se fala a mesma coisa de Portinari, de Cavalcanti, eles dizem a fase madura dos artistas. Então... As mulheres se perdem. Exatamente. E os homens amadurecem. Muito bem. A Anitta Malfatti, que foi, inclusive, muito estigmatizada por um homem, o Monteiro Lobato, no início da sua carreira. E esse estigma dela perdurou na biografia dela. Todo mundo até hoje repete que a Anitta inicial era mais viva, mais vibrante, né? Me parece que é uma história também muito recorrente com as artistas mulheres, de entender a obra a partir de dados biográficos. Então, as pessoas focam muito na crítica do Monteiro Lobato e como ela teria sofrido. E aí, se a gente for ver a crítica do Monteiro Lobato, né, Paranoia e Mistificação, que é tão conhecida, a Anitta Malfatti expôs em São Paulo em 1911, se eu não me engano, uma exposição só dela. Exatamente. Em 17, ela faz uma exposição de arte moderna. E era isso que incomodou o Monteiro Lobato. Porque ele era contra a arte moderna, não a Anitta. Não foi uma exposição individual, foi uma exposição coletiva. E o que incomodou o Monteiro Lobato, se a gente for ler de fato a crítica, foi a partir do moderno. E o que as pessoas falam, né, perpetuam essa ideia, é que a Anitta teria sofrido muito. Não é bem assim. Ele não criticou ela pessoalmente, ele criticou a arte moderna. E tem uma questão bastante importante, que também a Tarsila, eu acho que ela é muito lembrada pela sua biografia, ou seja, foi casado com Oswald de Andrade, e ela é pouco lembrada numa solução de continuidade. Mas mesmo nessa exposição, a exposição se abre, sempre com essa tentativa de não deixar que o público fique numa zona de conforto, porque se abre com 2 telas do mesmo ano, a negra e um autorretrato dela em Paris. Ela, Tarsila, está muito linda, com as cores da bandeira da França, né, a roupa vermelha, o fundo azul, então uma série de referências, as mãos muito limpas, né, muito longas, muito bonitas, e ao lado a tela negra, que inclusive na exposição existem registros de documentos com a Tarsila dizendo de ter sido baseada numa escrava que tivemos na nossa fazenda, e aí a imagem é totalmente distinta, as mãos são distintas, a representação é distinta no lábio, na coloração, no seio que é grande demais. A própria Tarsila comenta que o seio era grande demais porque se dizia na época que as escravizadas tinham que amamentar, então jogavam o seio para trás, o que é um folclore, não é verdade. Mas, de novo, a intenção não é criticar a Tarsila, mas é dar a Tarsila o seu momento. E isso é muito importante. Expor uma questão de raça e de classe. Exatamente. Que havia ali, embora o interesse dela
como pintora, tivesse voltado para as classes populares também. Justamente, chama Tarsila Popular a exposição. A exposição e o livro que está ainda disponível para quem quiser conhecer. A exposição já terminou, da Tarsila do Amaral, mas ela pode ser conhecida através do seu livro, que tem a organização do Fernando Oliva e do Adriano Pedrosa, né? A Tarsila repete um certo padrão que a gente conhece na arte do século XX, da Frida Kahlo, que também teria sofrido um apagamento no contraste com o seu marido, Diego Rivera. Camille Claudel também, na França, com o Rodin. Na Tarsila, o apagamento é tal que ela aparece constantemente como se tivesse feito parte da Semana de 22. Ela não fez, ela mesma disse. Mas ela vai tanto no pacote da biografia, que então ela tinha que estar lá, mas ela não estava nem no Brasil, seria impossível, né? É curioso, né, Lili? Porque o modernismo brasileiro foi tão libertário em vários sentidos, mas ele também não soube lidar com as questões de gênero, né? A gente pensa no Mário de Andrade, questões de raça também ligadas ao Mário. A gente pega o Papagu também. O Brasil sempre tem ali algumas questões próprias que é difícil enfrentar, né? Eu agradeço as duas curadoras, boa sorte na exposição. Estamos esperando mais histórias e mais interrogações da parte de vocês, hein? Obrigada. Virão. Muito obrigado. Só para lembrar que as exposições Histórias das Mulheres e Histórias Feministas ficam em cartaz no MASP até o dia 17 de novembro. Bom, a 451 vai acompanhar esse debate, a gente vai resenhar os livros Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, que estão sendo publicados pelo MASP, e por isso eu queria convidar você que está ouvindo o 451 MHz a fazer uma assinatura da revista. Ao assinar a revista, você ajuda a gente a manter as nossas atividades, inclusive esse podcast, e ainda tem acesso a todo o conteúdo já publicado desde 2017. Todo mês, a gente fala de mais de 150 livros em resenhas, notas, reportagens e perfis. É um respiro para quem lê tanta notícia. A assinatura digital vale R$ 14,00 por mês, e se você optar pelo plano assinante associado, por R$ 23,00 por mês, você recebe a revista em casa pelo mesmo preço da banca e ainda ganha vários benefícios dos nossos parceiros. Por exemplo, 20% de desconto em todos os livros da Companhia das Letras. Ou então um voucher de R$ 120,00 na loja da Yara Wisnik, que é uma designer de moda incrível. Tem também desconto em concertos, museus, instituições culturais e outros parceiros da revista como o MASP. Aliás, o assinante associado da 451 tem desconto para virar amigo MASP e comprar livros na lojinha do museu. Agora a gente passa por um assunto complicado, um daqueles problemas brasileiros que parece não ter uma solução à vista. O Brasil tem enfrentado uma crise na segurança pública cada vez mais grave, com muita gente morrendo nos presídios e nas ruas e um sistema que simplesmente não funciona. Para variar, negros, pobres e vulneráveis estão pagando essa conta. Para falar desse assunto urgente, eu fui ao Rio de Janeiro conversar com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que muita gente conhece como autor do Elite da Tropa, que é o livro que deu origem ao filme Tropa de Elite. O Luiz Eduardo estudou e atuou na segurança pública por mais de 40 anos e acaba de lançar o livro Desmilitarizar, pela editora Boitempo. Lá do estúdio no Rio, a gente conversou com o Gabriel Feltran, antropólogo que é autor de um livro sobre o PCC publicado pela Companhia das Letras. O Gabriel resenhou na 451 de agosto o livro do Luiz Eduardo, que propõe uma reforma radical da polícia e também a legalização das drogas no Brasil. Será que o Brasil vai ter coragem de virar esse jogo? Luiz Eduardo, seja bem-vindo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço. Muito bom, um privilégio estar com você, Paulo, com o Gabriel, que eu admiro muito. Pois é, a gente está também na linha com o Gabriel Feltran, que lançou um outro livro muito importante também esse ano a respeito do PCC, o Primeiro Comando da Capital. O Gabriel é antropólogo também e fez uma longa pesquisa sobre o PCC, como ele funciona, quais são as regras internas, quais são as dinâmicas internas desse grupo aí que tem dominado o debate sobre segurança no Brasil. Nós vamos começar o debate aqui falando do livro do Luiz Eduardo Soares, que está saindo agora e já está saindo fazendo barulho, né? Você tem uma palavra de ordem que já vem desde o título, que é desmilitarizar. Então eu queria te perguntar, por que esse título, por que a questão da desmilitarização é tão importante? Bom, a polícia mais numerosa que está presente no Brasil todo 24 horas é a Polícia Militar. Ela é proibida de investigar de acordo com o artigo 144 da Constituição. No entanto, é pressionada por autoridades políticos, pela opinião pública, pela mídia a produzir. E interpreta produzir como prender, produção, prisão. Se ela não pode investigar, mas é instada a prender, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito.
Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito? Alguns. Então, longe de serem os mais importantes, são todos aqueles que prescindem da investigação e que são dados aos 5 sentidos. É claro que a grande ferramenta, o grande instrumento de operação da Polícia Militar será a lei de drogas. A Polícia Militar joga essa rede e captura os bagrinhos, pequenos varejistas. Não vai fazê-lo nos condomínios de luxo. Para que a Polícia Militar ingresse numa área privada, precisa de um mandado judicial, o qual é expedido pelo juiz mediante a apresentação de uma justificativa, a qual, por sua vez, pressupõe uma investigação. Como ela não investiga, não solicita sequer o mandado e tem de negligenciar todo esse território. Onde é que ela vai atuar? Onde vigora a exceção, não a lei, não o Estado de Direito, as áreas e territórios vulneráveis. É ali que continua vigorando a política do pé na porta e ali o comércio da substância ilícita que se dá à luz do dia ou, enfim, à sombra da noite. O fato é que a Polícia Militar, fazendo simplesmente aquele trabalho que está inscrito em suas possibilidades, fazendo os mecanismos que constituem a sua dinâmica cotidiana se reproduzirem como que inercialmente, independentemente da vontade de gestores, de políticos, etc., reproduz o racismo estrutural, criminaliza a pobreza, destrói a vida de milhares e milhares de jovens, contratando, entretanto, violência futura, porque nós estamos fortalecendo as facções criminosas em o fazendo. Isso nos conduz, então, à conclusão. Há no Brasil, entre tantos outros problemas, claro, nós estamos falando de questões as mais diversas, mas se nós formos aqui capazes de circunscrever os nossos problemas na área específica da segurança pública, eles têm uma origem, sobretudo, na combinação perversa entre o modelo policial e a lei de drogas. Essa lei infame, hipócrita e irracional que está a serviço desse processo que vem se reproduzindo e reproduzindo desigualdade e racismo, não é? Portanto, nós precisaríamos rever o modelo policial, aliás, toda a arquitetura institucional da segurança pública, da qual o modelo policial faz parte, e, por outro lado, buscar uma outra política de drogas, a meu juízo, a legalização das drogas. Isso promoveria transformações bastante significativas. Você, Gabriel, que estudou o PCC, que procurou conhecer por dentro as regras internas dessa irmandade, né? O seu livro até traz esse título, Irmãos. Queria saber o que você pensa dessas duas propostas. Há muito tempo a gente vem discutindo acerca do nosso modelo de segurança pública, que tem uma história de muitos equívocos, mas que nos últimos 30 anos vem apostando numa solução militarizada, de ostensividade, centralmente de focar a repressão ao crime, ao que se chama de violência urbana, na repressão, no controle social dos pequenos operadores dos mercados ilegais. Então, o que a gente faz, trocando em miúdos, é prender o adolescente, o jovem favelado, que é empregado, portanto, funcionário, portanto, trabalhador de mercados transnacionais, como são os mercados de cocaína, de maconha, de veículos roubados, de autopeças, de contrabando. Esse pequeno operador vai preso, no dia seguinte entra outro no lugar dele trabalhando na rua. Então, ao invés da gente colocar um vagabundo na cadeia, como as pessoas estão pensando, e isolá-lo da sociedade, o que a gente está colocando é mais uma pessoa pensante, vivente, dentro da cadeia para se conectar com as facções criminais e colocar mais uma pessoa fora das cadeias para ocupar o lugar dele. Então, o que a gente está fazendo é multiplicar o exército criminal. São Paulo tinha 40 mil presos no começo dos anos 90, tem mais de 250 mil hoje, com 1 milhão de ex-presidiários. O Brasil já tem mais de 800 mil presos. O mercado de drogas, sendo um mercado ilegal, deve ser regulado, certo? Portanto, a intervenção estatal na operação desses mercados é só uma necessidade racional para que esses mercados possam ter algum tipo de regulação. Da mesma forma como o mercado de cigarros, que é uma droga, é um mercado hoje legal, da mesma forma como o mercado de bebidas é um mercado legal e, portanto, regulado, o mercado de drogas também, no mundo todo há essa discussão, deve ser regulamentado para que haja possibilidade de controle público sobre esses mercados, para que haja, de um lado econômico, arrecadação de impostos,
no lado social, a minimização dos danos que esses mercados trazem e, mais efetivamente, a redução da violência associada a esses mercados. Então, as duas perguntas me parecem estar conectadas e a resposta a elas é muito evidente. É só a gente parar para pensar nisso com um pouco de calma que a gente vê que a solução não é fazer o que a gente vem fazendo há 30 anos, mas agora cada vez mais radicalmente, que é reprimir esse pequeno operador, seja atirando de helicóptero, seja atirando de caveirão, seja atirando de sniper, seja atirando de drone. A gente não vai resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema na hora que a gente parar para pensar sobre o que está acontecendo e todos nós juntos, com as forças de segurança, as pessoas que são especialistas, profissionais de inteligência, pessoas que vivem nos espaços mais afetados, tenho certeza que a gente vai achar soluções. Luiz Eduardo, esse seu livro decanta, como o próprio Gabriel Feltran apontou na resenha que ele publicou agora na edição de agosto da 451, ele decanta 40 anos de atuação sua, não só como um pesquisador, mas também como um gestor público, né? Que estratégia discursiva você acha que é possível no Brasil de hoje para atrair as pessoas? Veja, o que nós podemos dizer a uma senhora, um senhor, vamos chamá-la Dona Maria, seu José, que estão preocupados com sua família e consigo mesmos, o que é legítimo, né? Sem moralismo. Claro que nós gostaríamos que eles também se sensibilizassem pelos valores que são os nossos, que o compromisso deles com os direitos humanos se colocasse à altura dos seus compromissos com seus familiares e consigo mesmo. Seria ótimo. Mas nós estamos longe disso, há um pragmatismo que nós temos de respeitar, reconhecer. Muito bem. Então a Dona Maria vai dizer, as favas com os escrúpulos de consciência, como disse o coronel Jarbas Passarinho, quando ministro da ditadura, em 13 de dezembro de 1968, na promulgação do ato constitucional número 5, o golpe dentro do golpe. Ela também dirá, as favas com os escrúpulos de consciência, não me importa se os seus direitos humanos vão para o espaço, eu quero que meus filhos cheguem vivos em casa. Então, se a polícia tiver de matar uma centena, milhares de jovens, que a polícia o faça. Mas eu quero a minha segurança. Muito bem. Ocorre que, quando se concede ao policial uma puta liberdade para matar, concede-se-lhe também, tacitamente, a possibilidade, o direito de não fazê-lo, de não matar. Na medida em que ele pode matar ou não, ele dispõe de uma moeda cujo valor não para de inflacionar. Caberá ao policial negociar com o suspeito na ponta, no beco, na esquina. E nesse grande varejo da vida ou da morte, as negociatas se incrementarão e constituirão uma economia ilegal portentosa. Por que é que nós hoje herdamos o caos? Porque nós apostamos na violência policial. Então, a polícia forte, efetiva, que ofereceria a Dona Maria e seu José a redenção, a paz, afinal, a harmonia, acaba colhendo tempestade, mais crime e ausência de qualquer defesa legal. O momento subsequente é a milícia, é a constituição de máfias, poderes locais armados, que substituem o tráfico, se acoplam, ou se harmonizam, se articulam com o tráfico, etc. Então, nós estamos hoje já numa etapa mais avançada do desdobramento de uma economia que se mescla com a legalidade, que tem aspectos de legalidade, que torna a política refém do crime, que torna boa parte da sociedade fluminense refém do crime. E não há crime no Rio de Janeiro sem a participação policial. Isso funciona assim em São Paulo também, Gabriel? Sim, também há acertos. Aqui no estado de São Paulo a gente costuma, coloquialmente, se chama acerto e não arrego. Mas é exatamente a mesma coisa. Se trata de pagar forças policiais corrompidas ou fiscais para que permitam a operação de um mercado ilegal, de uma economia ilícita. Isso também acontece em São Paulo, mas de um jeito muito diferente do Rio, porque no Rio, falando apenas de tráfico de drogas, o tráfico tem controle territorial. Você tem uma fronteira armada. Se você quiser subir numa área de comando vermelho, por exemplo, você vai se deparar com uma fronteira em que sujeitos armados vão estar dizendo quem pode entrar e quem não pode entrar. Em São Paulo isso não existe, porque o PCC não funciona como um comando militar nem como uma empresa. O PCC funciona como uma fraternidade mais horizontalizada do crime, como uma espécie de maçonaria do crime. E, sem dúvida, a redução
drástica dos homicídios em São Paulo tem a ver com entrega de justiça e esclarecimento de homicídios feita não pelo Estado, mas feita pelo crime nas periferias. No seu livro, você conta essa história um pouco a partir das músicas do Jorge Benjor, né? Do Charlie, sim, né? Sim. Você fala do Charlie dos anos 45, que era um pouco esse bandido que entrega justiça, como você falou agora, né? Veja, isso é muito tradicional nas comunidades pobres, urbanas no Brasil. É o que o Mano Brown falou lá num Roda Viva em 2007. Ele falou, a polícia protege a favela? Não, então ela tem que se proteger de algum jeito. Mas isso já há muito tempo. Na música a gente vê isso desde os anos 60, a construção da figura do anjo, né, nas letras do Jorge Ben, vem dos anos 60. E ela vem mostrando o quê? Olha, havia o homem mau mata o homem mau, mas de repente aparece um homem bom que resolve regrar aquele negócio e que tem legitimidade, ou seja, que tem apoio por parte da população e que vai, portanto, conduzir a lei daquele lugar à justiça e não a lei do mais forte, não a opressão. É uma reação à opressão, tanto externa quanto interna, que produz a legitimidade de lideranças locais para regrarem, para produzirem ordem na comunidade, né? Todo mundo quer viver num espaço ordenado, todo mundo quer ter previsibilidade no seu cotidiano. Isso foi entregue tradicionalmente nas favelas, nas periferias, nas ruas do Brasil, não pelo Estado. Mas isso poderia ter sido entregue por governos e ainda pode ser entregue por governos. Sem autoritarismo, ouvindo as pessoas e vendo o que elas precisam, né? Vendo quais são as demandas em cada território, em cada região, em cada situação de um Brasil tão desigual. Essa questão do Charles, Anjo 45, é um personagem poético, né? Um personagem quase mitológico do Jorge Ben, que encarnou essa justiça. O Luiz Eduardo é um dos co-criadores de uma figura também que encarnou a justiça, a entrega de justiça para a população, que foi o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, que é um livro que teve alguma inspiração no seu livro A Elite da Tropa, né? Queria te perguntar, Luiz Eduardo, a ficção e a poesia e o drama, no sentido teatral, podem ajudar a persuadir a população dessas ideias que vocês estão trazendo, não? O Capitão Nascimento é o policial selvagem, bárbaro, que transgride os direitos humanos e a legalidade constitucional, que mata, que se apresenta como virtuoso porque ele não é desonesto, ele não se corrompe, mas ele pratica a corrupção maior, que é a corrupção relativamente aos princípios e aos limites mais importantes que dizem respeito à vida e à integridade pessoal, etc. E isso é bem o retrato do Rio de Janeiro. Agora, a polícia deixa de ser sócia para se tornar, de fato, a instituição que opera essa criminalidade diretamente. Com o atual governo federal e estadual apoiando uma justiça local, entre aspas, aí a justiça, nós vamos ter mais tirania, mais brutalidade autoritária. A gente já está se aproximando do final, eu queria fazer aqui mais uma pergunta para o Gabriel. No seu livro, no final ali, você se coloca muito como um antropólogo, ou seja, aquele que quer entender a lógica do outro, que quer se colocar no lugar do outro, mesmo que esse outro seja um bandido, sejam pessoas que estão numa organização criminosa. Eu queria te perguntar, e também ao Luiz Eduardo, sobre esse paradoxo da antropologia, que nunca foi tão necessária, me dá a impressão, né? A gente cada vez mais precisa recorrer aos antropólogos para nos ajudar a lidar com os conflitos do país. Por outro lado, as incompreensões também vindas daí são grandes, né? Você querer ouvir, às vezes, o PCC pode dar a entender que você está com dó do bandido, né? Muitas vezes o senso comum, rasteiro, quer nos dizer. Queria saber como é que foi esse seu exercício de empatia com essas pessoas, Gabriel, que você conviveu por tantos anos. Olha, eu faço pesquisa há 15 anos nos mesmos territórios, né? Eu tenho uma série de interlocutores de todos os lados do conflito. Sejam pessoas que estão no crime, que são parte de facção, familiar de quem está preso, agente carcerário, policiais, pessoas que trabalham com educação, com saúde na base, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão tentando arrumar a vida do outro, pessoas que são vítimas de violência diretamente, seja violência cometida pela polícia, seja cometida pelo crime. Quer dizer, esse universo é um universo humano. E o que eu tento no trabalho, e acho que todo etnógrafo tenta fazer, é traduzir
essa experiência tão intensa e tão privilegiada que a gente tem em lidar com tantas diferenças, para que o nosso leitor possa de alguma forma visitar também esses lugares e visitar essa experiência, produzindo um efeito da gente criar empatia com todo mundo que está participando desse drama que não depende de ninguém, mas que todo mundo vive. A abertura do livro do Luiz Eduardo conclama para que a gente perceba que todos os lados do conflito estão vivendo essa guerra com muito sofrimento e que essa guerra não é necessária. E que se a gente entender que essa guerra não é necessária, a gente pode ter outras soluções para o nosso caminho que não seja o genocídio, que não seja o extermínio, que não seja mais sofrimento produzido para todo mundo. Então, o Roberto Carlos já disse que não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante. Eu concordo com ele. Muito bem. Você, Luiz Eduardo. Já que o Gabriel generosamente citou a abertura do livro, eu vou ler a dedicatória, essa aqui ele fez referência. Dedico este livro às mães dos jovens mortos pelas polícias e às mães dos policiais mortos nessa estúpida guerra fratricida. Que o destino trágico as una, pelo menos nesta página. Se elas compreenderem algum dia que são irmãs na dor e que o inimigo está em outro lugar, a politização do sofrimento promoverá uma revolução no Brasil. Belas palavras, parabéns, Luiz Eduardo, pela coragem de publicar esse livro, de colocar esse debate na pauta. E eu queria convidar, então, nossos ouvintes a ler esses 2 livros imprescindíveis para explicar o Brasil de hoje. O livro do Luiz Eduardo Soares, Desmilitarizar, da editora Boitempo, acaba de ser lançado e está resenhado na 451 de agosto pelo Gabriel Feltran. E o Gabriel Feltran escreveu, por sua vez, Irmãos, uma história do PCC, um livro impressionante. O livro do Gabriel está publicado pela editora Companhia das Letras e foi resenhado na 451 pela jornalista Paula Miralha. Então convido vocês a ler essas resenhas também. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Obrigado, Gabriel Feltran. Obrigado a você, Paulo, e ao Gabriel. Muito obrigado. Bom, a gente chegou ao fim desse 3º episódio do 451 MHz. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que os nossos outros episódios estão disponíveis em todos os tocadores de podcast e que o nosso próximo episódio vai ser publicado na primeira sexta-feira de setembro, dia 6. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou Paulo Werneck.